Olá, gestores da hotelaria. Bem-vindos ao 56º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já agradecemos por nos oferecer essa estrutura técnica e humana para realizar o nosso evento semanalmente. Essa é uma semana muito especial e eu vou quebrar o protocolo, mas não posso deixar de fazer essa referência, que na terça-feira nós comemoramos, no caso, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, no qual eu faço parte, completou 70 anos de fundação. Entidade que vem ao longo dessas décadas prestando um serviço ímpar para o desenvolvimento do turismo, em especial da hotelaria, e da alimentação fora do lar. Então, quero deixar aqui, em meu nome, em nome do meu parceiro, amigo Martin Van Slews, parabéns e toda a sorte futura para essa entidade que eu tenho a honra de representar, o presidente Alexandre, toda a diretoria atual e todos os presidentes dos mais de 80 sindicatos filiados à nossa federação, em especial os sindicatos aqui de Minas Gerais. Eu vou pedir ao João para passar o vídeo institucional e algumas fotos dessa comemoração tão importante na nossa história recente. Há 70 anos, nascia uma voz que uniria a hotelaria e a alimentação fora do lar em todo o Brasil. Uma voz feita de coragem, trabalho e propósito. Empresários visionários que acreditaram no turismo como força de crescimento, na hospitalidade como símbolo do Brasil que acolhe. Hoje somos a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Mais de 900 mil empresas representadas. De norte a sul, do interior às grandes capitais. O Brasil que recebe, serve e encanta o mundo. Ao lado da Confederação Nacional do Comércio e de seus sindicatos, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação segue promovendo o crescimento, a qualificação e a inovação que movem o turismo brasileiro. Em cada acordo, em cada convenção coletiva, em cada vitória do setor, está o trabalho da FBHA. 7 décadas defendendo quem move o turismo e alimenta o país. Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, 70 anos. Unindo o setor, fortalecendo o Brasil. É uma grande satisfação trabalhar na federação. Estou há 14 anos nessa entidade. Lembro exatamente o dia que eu fui contratado, numa paisagem, uma das mais belas paisagens que o Brasil tem, que é a Baía de Guanabara, onde era a sede da federação no Rio de Janeiro. E, ao longo desses anos, estamos desenvolvendo esse trabalho em Minas Gerais e a federação me proporcionou conhecer o Brasil, conhecer o setor hoteleiro brasileiro como um todo e o setor da alimentação e aprender a cada dia com todos os dirigentes que estão lá trabalhando em prol do nosso setor. Queria mostrar só algumas fotos da nossa comemoração na terça-feira. Nossa diretoria atual.
meu amigo Martin Van Sliel esteve lá conosco, no qual eu já passo a palavra para ele fazer as honras da casa e apresentar as nossas convidadas de hoje, porque a prosa vai ser muito boa, até porque daqui a 2 semanas, né, estaremos todos juntos em Barbacena. Aí, meu irmão. Bom dia, Tudo Marcos bem? Valério, meu amigo, parceiro, né, de tantas labutas há tantos anos, né, mais de 2 décadas que a gente atua aqui pela hotelaria, né, Belo Horizontina, mineira. E essa semana colocamos mais um carimbo nos locais em que estivemos juntos, que é a capital do nosso país, em Brasília, onde eu tive a enorme satisfação de receber o convite da FBHA e atendi, né, com toda presteza e imediatamente bloqueei minha agenda para estar em Brasília. Nesses 2 dias a comemoração foi muito especial, 70 anos, num local maravilhoso, reunindo colegas e amigos, conheci hoteleiros novos, com uma história brilhante na jornada da hotelaria, né? O Ritter, lá de Porto Alegre, a quem eu já mando um abraço, os ex-presidentes, o Leonhardt e alguns outros que você me apresentou. Foi um evento realmente digno de registro e à altura do que a federação representa para o setor. Foi muito bom. E agora estamos aqui prestes a ir para um novo evento, que vai ser o 2º encontro de governantas e camareiras em Barbacena, de 28 a 30 de novembro, ou seja, daqui a exatamente 2 semanas, né? Estamos no dia 14, no dia 28 estaremos em Barbacena. E, em alusão a esse evento, nada melhor do que nós termos aqui conosco hoje no estúdio, na 56ª edição do podcast, 2 convidadas muito especiais. Uma já é, assim, habitué, como a gente costuma chamar o termo na hotelaria, né? Quase sócia. Habitué conosco, né? A sua 3ª presença, incursão conosco aqui para falar exatamente do assunto governantas e camareiras, e, enfim, esse é um tema que é inesgotável, né? Nós temos muita coisa para ser dita. O encontro vai abordar isso profundamente. Nós vamos falar muito desse encontro aqui, do seu conteúdo programático, dos seus desafios, das suas tendências. Então, é imperdível para quem é do setor estar nesse evento. E ao lado de Ariadne está uma convidada muito especial de um empreendimento que é uma verdadeira referência para nós, não só em Belo Horizonte, como em Minas Gerais, como no Brasil. Está conosco aqui Letícia Luiza Martins, que é governanta do Ouro Minas Dolce by Wyndham, como Érica sempre faz questão de lembrar, né? Um nome que o hotel foi rebatizado recentemente através de uma parceria com a Wyndham Hotels, que trouxe a bandeira Dolce para o Brasil, sendo o Ouro Minas o hotel escolhido para ser o pioneiro de vários que ainda virão, num contexto muito específico do que a marca traz consigo. E a gente vai falar um pouquinho disso também, do que é Dolce, qual é a proposta, né? O que compõe a estrutura do hotel, e algumas coisas já foram modificadas no Ouro Minas em função disso. Então, Letícia, seja muito bem-vinda. Ariadne, querida Ariadne Silva, seja muito bem-vinda. Aproveita até para lembrar, né? Na semana passada foi aniversário do Alex, né? Do marido da Ariadne, né? O novo marido. Vamos deixar bem claro. O novo hoteleiro marido. De DNA de Não, novo no casamento, né? Também com DNA de hotelaria. Sejam muito bem-vindas nossas convidadas. Eu passo a palavra para a Letícia fazer a sua introdução aqui e dar as suas primeiras palavras aqui para o nosso público. Mas eu tenho que fazer aquela pergunta clássica. Sim, a pergunta clássica vai acontecer, lógico. Tem que fazer, pô. A Ariadne nós já sabemos, né? A Ariadne já... Letícia, bem-vinda, uma grande satisfação recebê-la. Nessa cadeira que você está sentada, a nossa primeira convidada a participar desse projeto podcast Gestores da Hotelaria foi nada mais nada menos que era Érica Drummond,
que inaugurou essa série de 56 programas. Foi a primeira convidada. Foi a nossa primeira convidada. Érica, um grande abraço. Ontem eu entrei mudo, saí calado na reunião da Casa do Turismo, porque estava com um probleminha leve de saúde. Mas um grande abraço e obrigado, né, por permitir, né, neste horário, a Letícia estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, o seu saber. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Conta como é essa trajetória. Em primeiro momento, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de estar aqui, né, falando um pouquinho, né, da minha vida pessoal e profissional. Eu que bati na porta da hotelaria, não foi a hotelaria que bateu na minha porta. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, como que eu cheguei na hotelaria. Hoje eu tenho 23 anos de hotelaria. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, né, para poder ajudar meus pais a custear os estudos. E nasci em Sabará, né, a terra da jabuticaba e do oropronobis. Sou bem do interior aqui, né, bem vizinho aqui de Belo Horizonte. Então, foi ali vendo uma cidade turística, com fluxo turístico, né, ali vendo aquilo ali acontecer na porta da casa dos meus pais, foi onde que despertou o interesse pela área de turismo. E aí me interessei por fazer o curso de turismo, né, comecei com 19 anos na UNA, aqui em Belo Horizonte, e onde eu busquei uma faculdade mais que tinha um foco nessa área de gestão hoteleira, né, hotelaria com ênfase, né, o turismo com ênfase em gestão hoteleira, e foi daí que veio, né, o despertar aí da hotelaria. O meu primeiro estágio na área de hotelaria foi no antigo Belo Horizonte Otton Palace, então tive o prazer de trabalhar no Otton Palace, né, então foi ali que começou a minha escola de hotelaria. Tive a oportunidade de passar por todos os departamentos do Otton Palace, né, aos 19 anos, e ali para mim foi onde que veio o gancho para estar onde eu estou hoje, né? Então, do Otton, tive breve passagens, né, para outros hotéis aqui em Belo Horizonte, né, fazendo estágios também, mas foi do Otton que veio a abertura aí, né, para me conseguir ingressar no grupo Maquiné, né, que nada mais é que hoje o Ouro Minas faz parte. Então, comecei minha carreira aí, né, aos 19 anos aí com essa trajetória. Eu posso te dizer que, usando aquela brincadeira que os baianos fazem deles, né, que baiano não nasce, né, estreia, né, então você realmente estreou, porque você não poderia começar num local melhor do que a grande universidade da hotelaria brasileira, que é a rede Otton, em especial o Belo Horizonte Otton Palace, que eu tive a honra de trabalhar, a Marta também, e ali aquele mosquito, aquela mosca azul me picou e me tornei apaixonado por essa atividade, exatamente porque aquele ambiente Belo Horizonte Otton Palace foi propício, durante toda a sua existência, a despertar isso nos colaboradores que por lá passaram. E olha que muitos amigos meus, até hoje, vêm do Belo Horizonte Otton Palace. Né? E já mando logo um abraço, como é de costume, toda a oportunidade que tenho. Lá em Brasília, várias pessoas perguntaram por ele, por onde eu ando, o pessoal pergunta, onde anda Celso Morandi. Então, Celso, mestre, um abraço, liga, saudade de você. Celso me mandou uma mensagem ontem, né? Olá, olá, meu amigo Martin. Receber isso assim, né, do nada, é quase que uma lembrança, alguém da altivez, do porte de Celso Morandi, né? Você ser lembrado por ele, né? E não vice-versa, para mim é uma grande honra, né? Então eu tenho, né? A gente vem muito. Ele pode ter certeza que ele está assistindo esse podcast. Ele é muito presente como ouvinte, como assistente. Ele num momento de vida que ele, né? Já entende que já passou o bastão para os
mais jovens, um pouco mais jovens do que ele. Já fomos mais jovens. Mas ele é muito presente. Então, o Tom, BH, o Tom Palace Hotel, você começou lá, uma referência profissional de primeiríssima grandeza. Você, na época, era o Cava, né, que era o gerente geral, você também dizia aqui. Um grande abraço ao Cava, que hoje está em Miraflores, em Lima, à frente do hotel da Hilton. Então, uma carreira internacional, uma referência, né? Teve uma passagem de 1 ano em Belo Horizonte. Um abraço para o Cava. Você, aluna do Honório Tomelin, da UNA, né? Uma família que eu prezo muito, que fundou a UNA, investiu no curso de turismo e com ênfase em hotelaria. Já tínhamos a Newton Paiva, né? A UNA foi a segunda. Foi. A Newton foi a primeira, né? Depois veio a Estácio, a UniBH, e aí teve uma sequência, o Cefet continua até hoje. Enfim, temos aí uma trajetória na parte educacional também muito importante. Então, Letícia, que bom que você ingressou, né? Depois de passar a fazer o seu trainee, vamos chamar assim, na rede Otton, como costumava dizer o doutor o doutor Álvaro Bezerra, e foi para um outro hotel icônico, né, uma rede, um grupo, o Grupo Maquiné, que é proprietária do Hotel Uruminas, que em 96 está comemorando agora 30, os seus, né, 29, né, quase 30. Está com 29 e vai fazer 30 Vai fazer 30 anos, né? A Érica, inclusive, está programando aí alguns eventos, né? Inclusive um deles parece que já acontece esse mês, pelo que eu recebi, no hotel, alusivos a essa comemoração. A gente vai falar muito sobre essa história sua de quase 8 anos como governanta do Ouro-Minas. Mas eu queria passar a palavra para a Ariadne Silva, antes de a gente entrar na sua trajetória do Ouro-Minas, e falar, Ariadne, você está aí percorrendo o Brasil com o seu treinamento, o Gov Expert, que já é um sucesso, como fiz questão de colocar na chamada do podcast. Como que tem sido a sua atividade recente, de norte a sul? Como é que você está? Como é que está a Ariadne Silva Consultoria? Fala um pouquinho, por favor, do momento atual Você está conseguindo cumprir todas as suas metas? Está indo para a direção que você sempre pensou? Você investiu? Eu me lembro quando você disse para mim uma vez, eu vou investir na minha carreira solo, né? Depois de uma volta para a hotelaria por um período na implantação do novo hotel, e aí você retornou com pés e mãos no seu projeto. Bom, primeiramente é sempre um prazer estar aqui, né? Vocês sabem que é uma parceria aí que eu fico muito grata, né, pela recepção que eu sempre tive com vocês e por estar aqui hoje, vocês sempre lembrarem de mim, né, do meu nome. Isso é muito importante. Eu acho que a gente vai plantando, né, Marten, e vai colhendo os frutos. Então, muito obrigada. Esse programa é extremamente importante, né, para a nossa área e para a hotelaria em geral. Vocês são pioneiros nisso, então parabéns aí pelo sucesso, pela repercussão que vocês têm aí a nível Brasil, né? E até lá fora, né? Algumas pessoas assistem, é muito bom. Foi isso mesmo, né, Marten? Eu passei um período lá, né, auxiliando, sempre deixei claro para o Rodrigo, né, que não tinha intenção de ficar, era um momento, porque eu já estava plantando, né, os frutos aí da AS Consultoria e foi muito assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, é aquele clichê que diz, né? Foi sorte. E a gente sabe que não é sorte, né? Tudo que vocês têm hoje é com muito trabalho, como eu, como a Letícia, né? A gente trabalha muito. O goleiro Raul diz uma frase seguinte, a sorte, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mais sorte eu tenho, é isso é uma coincidência. Sim. Não é coincidência. Não é coincidência. É muito esforço, é muito trabalho, é muito amor pela profissão, porque para quem é da área sabe que, né, é uma área com autoestima baixa, é uma área que a gente tem que estar capacitando, não somente o profissional, mas o emocional também, ali trabalhando o emocional das pessoas, né? A Letícia já esteve junto comigo na minha formação, ela sabe do que eu estou falando. Então, hoje, sim, eu estou, né, a nível Brasil aí atendendo, o Gov Expert já está na 14ª edição, finalizamos a 14ª edição agora, tem projeto novo aí para o ano que vem. E além do Gov Expert, os atendimentos, né, em company, aí dos hotéis, os treinamentos,
as palestras, né? Estou sempre aí também junto com vocês, né? Dos encontros da hotelaria e demais instituições aí pelo Brasil afora. E agora as coisas realmente estão acontecendo. Então, eu estou muito feliz. E o que eu tenho sentido, né? O que eu senti esse ano é que a hotelaria voltou a todo vapor. Né? E eu acho que ainda havia resquícios de pandemia, todo mundo sofreu muito e a pandemia ainda está na boca de muita gente, né? Mas eu vejo que agora voltou e as empresas também começaram a investir mais em treinamentos. Por um período isso ficou meio de lado, você sabe disso, né? Porque Ficou totalmente de lado. totalmente de lado, né? A gente sabe que eles foram dando prioridades porque, né, os custos, a situação da pandemia deixou muita gente, né, com o pé atrás aí no retorno. Mas a hotelaria voltou, gente. Então, eu acho que sem treinamento, tenho certeza, sem treinamento, sem acompanhamento, a gente não chega a lugar algum. A gente sente, né, vocês viajam muito como eu, a gente sente uma deficiência ainda muito grande no atendimento, né, dos hotéis, das pousadas. A gente vê que tem muito trabalho pela frente ainda para a gente fazer. Mas eu estou muito feliz em poder, né, estar atuando aí e ajudando. Porque hoje, Marta, eu posso falar que eu fiz a escolha certa. Em alguns momentos a gente dá aquela balançada, né? Fala, será que eu fiz certo, né? Estou viajando para lá e para cá, deixei de ter ali uma segurança no CLT, né? Para estar me arriscando aí, né? Como uma pessoa jurídica, como empresa. Mas hoje eu não tenho nenhum resquício, não me arrependo em nenhum momento, porque eu estou numa fase muito feliz da minha empresa e da minha carreira. Né? E eu levo isso, né? Eu deixo isso claro para todo mundo quando eu treino, quando eu abraço todos ao final. Quando eu falo sobre hospitalidade, né, eu falo com muito amor. Uma coisa que eu queria, só antes do Marcos Valério falar com vocês, eu queria dizer que eu acompanho de perto, somente nas redes sociais, né, os seus treinamentos. E você falou no início, você abriu falando que é uma categoria, uma classe, né, um grupo de pessoas com autoestima baixa, geralmente. E você trabalha brilhantemente isso. Você, ao saber disso, por você ser governanta, você tem uma técnica, você faz uma coisa de cara muito boa, que é você valorizar e tentar fazer com que as suas alunas, as pessoas treinandas, elevem a sua autoestima, e isso está muito focado nos mimos que você coloca para essas pessoas. E eu percebo que isso surpreende. Sim. Uma camareira de hotel, ela não espera chegar em um treinamento e receber uma necessaire, um blister, um copo de, né, com a sua marca, obviamente, né, um bloco, uma caneta, um kit de boas-vindas, né? Uma camareira não espera por isso. Ela acha que vai chegar numa sala, eu sei porque quando eu estou com um grupo dentro do meu treinamento de atendimento nota 10, e meu grupo ele é para todo mundo que trabalha com público, desde reservas até todo mundo, inclusive o contato não pessoal, contato virtual. E volta e meia tem supervisoras, governantes, camareiras. E elas esperam entrar numa sala e chegar uma pessoa lá e apresentar um PowerPoint, e ela anotar, levar um bloquinho dela, caneta, anotar. Ela não espera um coffee break caprichado, não espera né, uma mesa arrumada, uma florzinha, uma decoração. Então, você, brilhantemente, você atua nessa área do mental, do psicológico. E isso já abre portas, porque as pessoas já chegam surpreendidas e elas vão encarar aquele... Você sabe, Ariadne, para muita gente, treinamento é deixar de estar trabalhando, sair da sua função. Infelizmente. Enquanto ela está ali, ela fala, quando eu sair daqui, eu vou trabalhar dobrado. É isso mesmo. Não é? Eu vou ter que trabalhar dobrado. Então, muitas vezes eu percebo que a pessoa está ali sem querer estar ali. Ela preferia nem estar ali. E, então, isso tem que ser trabalhado, né? Nessa parte. Porque as empresas pararam de treinar na pandemia. Não é, Marcos Valério? Na realidade, a pandemia parou com muita coisa, né? Inclusive, esse aspecto tão importante, não só para o profissional, mas para as pessoas, né? Para o ser humano, que está sempre em processo de aprendizagem, se renovando, se reciclando, saindo da mesmice. E só é possível isso através de estudo, através de orientação, através de mentoria. É assim que a gente
cresce, se desenvolve, e foi assim que a humanidade saiu da vida das cavernas. Foi buscando o conhecimento, buscando o saber. A pandemia realmente paralisou isso. Aproveitando essa deixa, você, Ariadne, e você, Letícia, com certeza, tenho certeza, quando entraram no mercado de trabalho, não existia, passava longe o apagão que hoje todo o setor, não só o setor do turismo, o setor da hotelaria, bares e restaurantes estão vivendo, mas quase toda a atividade produtiva. Mas a nossa em especial, né, que é o desinteresse pela nossa atividade, pela função que vocês resolveram abraçar profissionalmente. Nas necessidades, na época dos famosos RH, né, os departamentos pessoais, depois recursos humanos, né, hoje gestão de talentos, né, a denominação, você abria ali uma vaga, surgiam 5, 10, 15, às vezes muitos candidatos por uma vaga. A vaga era disputada, não é? E ali você tinha possibilidade da quantidade tirar a qualidade. E aqueles melhores em termos qualitativos iam sendo trabalhados, desenvolvido técnicas, conhecimento e aprimoramento. Hoje, quando se abre uma vaga, eu posso arriscar a dizer que talvez todos os hotéis no Brasil hoje tenham uma vaga disponível para camareira, uma vaga para governanta, uma vaga para recepcionista, uma vaga para cozinheiro e por aí vai. Qual a avaliação vocês fazem dessa realidade de hoje em contraponto àquele momento que vocês abraçaram essa profissão? Letícia. Então, Marcos, pegando um gancho aí, né, no que você disse, eu costumo dizer que eu entrei no Ouro Minas pelas portas do fundo. Eu cheguei no Ouro Minas pelos motéis. É o que você disse. Naquela época, né, era tudo muito acirrado, né, todas as pessoas tinham que ser bilíngues, né, então era mais difícil o mercado naquela época nossa. Então eu comecei minha trajetória, né, entrei pelo Motel Green Park, depois passei pelo Motel Forest Hills, né, na lavanderia, cheguei a fazer uma auditoria na área de hospedagem lá em Araxá, né, quando o Ouro Minas arrendou lá nessa época. Então foi aí que eu fui conquistando meu espaço para chegar no Ouro Minas. Né? Hoje vai fazer 8 anos que eu estou no Ouro Minas. Então, naquela época, né, lá atrás, né, nos meus 23 anos atrás, o mercado ele era complicado, sim, para ingressar na hotelaria, era bem seletivo. Né? O cenário que a gente vê hoje, né, da falta de mão de obra, né, as pessoas realmente têm essa... trabalhar os sábados, domingo, feriado, as pessoas têm essa resistência. Né? Então, também eu vejo que é um fator, né, que dificulta um pouco aí nas contratações, né, as jornadas de trabalho, né, que é o que a gente vê aí um pouco esse apagão. Mas a pandemia também, né, o que foi dito aqui, ela influenciou um pouquinho, né, nesse processo. Né, antes da pandemia, o cenário, né, nosso lá no hotel era de quadro de funcionários. Durante a pandemia, eu vivenciei a pandemia dentro do Ouro Minas, né, com ocupação baixíssima, e a gente trabalhando com jornadas reduzidas para manter o hotel aberto, para não fechar, como vários outros aqui em Belo Horizonte fecharam, né, e fomos lá entregando, né, vestindo a camisa para o hotel não fechar. E hoje a gente vê, né, o que a Ariadne também falou um pouquinho, né, que a hotelaria está voltando a se aquecer. Né, mas a mão de obra a gente vê que ainda, né, é um fator, né, preocupante, né, camareira, né, igual você disse, a gente tem algumas vagas lá em aberto, sim, no Ouro Minas. Hoje a gente está trabalhando com a jornada 12/36, no quadro de camareiras, para tentar amenizar um pouco nessa questão do funcionário passar uma parte no trabalho, uma parte em casa com a família, para ver se a gente consegue resgatar um pouco mais a mão de obra.
A gente sabe que hoje os fatores que pesam enormemente na falta de atratividade são um que nunca sai de pauta, que sempre se fala que é remuneração, benefícios, etc. Mas é o que eu costumo dizer, isso é regulado pelo mercado. Uma empresa não pode simplesmente se atribuir o direito de dizer eu vou fazer algo. A gente tem algumas coisas que são muito claras. Você tem uma convenção coletiva da categoria que estabelece, em vias gerais, o que se dá de benefícios, salário indireto, né? Inclusive a cada ano tem novidades em relação a isso, né? Um ano é seguro de vida, depois entra plano de saúde, extensivo, agora a alimentação, claro, cesta básica, tem surgido algumas coisas até diferentes, né? Que nunca, no último agora, uma convenção coletiva que eu vi, tinha lá uma história de folgas adicionais a cada X anos de casa, né? Então, vão se criando formas de melhorar a atratividade através da negociação entre sindicatos patronal e laboral. Mas salário é uma coisa que é regido pelo mercado, não dá para alguém fugir muito disso. Mas tem um ponto que pesa muito, que é a questão exatamente do ambiente de trabalho, o clima, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, a pessoa só fica se ela tiver perspectiva de crescimento. Isso, não sei, talvez saibam responder melhor do que eu, como se isso se aplica na área de governança. Né? Eu não acredito, em via de regra, eu não creio que uma camareira enxergue a possibilidade de ser gerente geral de hotel um dia. Claro que isso... Hein? Algumas até sim. Talvez no momento atual. Historicamente, isso não era realidade, mas isso tem mudado. Né? As pessoas estão estudando mais, estão dedicando a idiomas, que são o que sempre foi importante para crescimento em hotelaria. Idioma, formação, apesar de que eu tenho ouvido que formação é menos importante a cada dia, porque o que importa é a formação no trabalho, é conhecer a atividade, né? Não é diploma. Né? Vontade de trabalhar, disponibilidade. O meu caso, por exemplo, foi totalmente ligado à minha disponibilidade e o fato de eu dizer que eu estava disposto a fazer qualquer coisa o tempo todo. Eu trabalhava, o que não tinha qualquer... você pode vir amanhã às 2 da manhã? Posso. Você pode vir às 4? Posso. Eu estava sempre disponível. No meu caso, foi a fórmula do meu ramp-up profissional. Eu afirmo isso. Eu estava sempre disponível, e, assim, me propus a atender a necessidade do hotel. Isso a gente vê cada vez menos dentro da questão. Mas uma coisa que, voltando ao início, hoje o tempo livre é uma das coisas que as pessoas mais prezam. E a escala 12/36 possibilita isso, porque a pessoa trabalha 12 horas, depois ela tem, vamos chamar assim, 12 horas de descanso e tem 24 horas para fazer tudo que ela quer na casa dela, na vida pessoal. Ariadne, você concorda que isso é o 5x2, o 6x1, podemos dizer que está com dias contados ou praticamente já foi extinto? Olha, Martin, não foi extinto ainda, né? Mas a gente está caminhando para isso. São poucos os hotéis que já começaram a arriscar no 5x2 e no 12/36 ainda, né? Ainda existe uma... hoje ainda eu creio que 90% dos hotéis ainda estão no 6x1. Só que a gente precisa se adequar, né? Como a Letícia falou e como você também disse, eu venho também dessa hotelaria que quando eu entrei de auxiliar de cozinha porque eu não tinha faculdade, eu não tinha inglês, era o único cargo que me dispuseram, né, na minha época. Hoje não. A gente tem duas questões aí. Eu falo que essa questão da rotatividade, né, essa questão da falta de mão de obra, a gente tem a questão das escalas que realmente precisam mudar. Eu dei um treinamento semana retrasada, tinha um jovem de 23 anos no meu treinamento. Eu perguntei para ele o que é importante para você hoje. Ele falou descansar. Foi essa a resposta que eu tive dele. Ele falou, para mim, o mais importante é eu ter minha hora livre para assistir o que eu quiser, ir aonde eu quiser, estar com os meus amigos. Ele falou, e se não mudar a escala, eu não vou continuar no hotel. Um jovem de 23. Então, assim, eu tive gestores que falavam... A idade do meu filho. Pois é, eu tive gestores que falavam assim para mim, Ariadne, não é a gente que tem que se adequar, é você que tem que se adequar ao hotel. Eu já ouvi isso. A Letícia deve ter ouvido também, né? Só que isso não existe mais. A gente precisa entender que a geração mudou e que a gente precisa encontrar técnicas para se adequar à nova geração.
Né? Então, hoje, é isso que você falou Eu falo isso só o tempo todo, Ariadne. Eu falo só o tempo todo. Isso que você falou da faculdade. Muita gente não quer fazer faculdade hoje. Por quê? Porque hoje ou quer virar influencer, ou quer virar mentor, ou quer fazer coisas que não dependem de ficar lá 5, 10 anos estudando, né, para poder executar. Então, isso mudou. Então, a hotelaria, ela precisa abrir a mente. E uma coisa muito agravante que eu vejo é ainda, né, com o resquício da pandemia, muitos líderes, bons líderes de mercado, saíram para a área, né, de consultoria, mentoria, para treinamento, ou até abriram negócios para outras áreas, que não é de hospitalidade. E aí a gente tem uma liderança hoje muito imatura ainda, que precisa ser trabalhada. Então, eu vejo que a rotatividade também é influenciada pela liderança. Você sabe disso. Claro que Né? sim. O líder ele precisa motivar a equipe, ele precisa saber treinar a equipe. Então, hoje, nos meus treinamentos, Martin, quando eu faço treinamento operacional, eu escuto o tempo todo durante o treinamento. Mas ele precisava estar aqui. Ela precisava estar aqui. Ele quem? O líder. Aí eles tinham que estar aqui para ouvir isso, porque eles não fazem isso, Ariadne. Então, você está aqui falando para a gente, mas e ele não vai mudar? O que a gente vai fazer depois do treinamento? Então, hoje, a minha orientação, quando alguém pede treinamento, eu falo, como está a liderança? Vamos treinar a liderança primeiro. Porque é efeito cascata, é de cima para baixo. Tem líder que não entra numa sala para dar treinamento, ele trava, ele não consegue treinar a equipe, ele não consegue montar um cronograma de treinamentos, ele não consegue reconhecer. Nos dias de hoje, também, alguns dias atrás, eu conversando com uma líder, com uma gestora que está há anos no hotel, eu falei para ela, o quanto você reconhece a sua equipe? Nada, ela falou. Eu não dou elogio porque eles não fazem mais do que obrigação. Eu ouvi dela isso. Entendeu? Então, se isso não mudar, onde a gente vai chegar? Então, o que eu digo hoje é, você que é proprietário, você que é gestor, você precisa trabalhar a sua liderança para que eles entendam que hoje, né, manter uma equipe não é só a técnica. A gente precisa trabalhar o emocional, a gente precisa trabalhar a motivação da equipe, além da técnica ali, a orientação do dia a dia. Só complementando, então, o que eu acho, o que aconteceu, de fato, uma herança nefasta da pandemia, é que o que aconteceu na pandemia? Os heads dos hotéis, em geral, os diretores, via de regra, eles acabaram permanecendo. Ficaram ali aguardando o que ia acontecer, mas muitos estão aí, pessoas que já estavam muitos anos na hotelaria, não tinham nem como fazer a chamada, quando a pessoa muda de transição de carreira, né? Mudar para outra área. Então, esses ainda estão. A base, ficou aguardando o que acontecia. A maioria, os bons e os que eram bons, voltaram. Outros saíram, foram realmente empreender, fazer alguma coisa, mas a gente ainda tem Agora, as médias lideranças, o que a gente chama, né, Marcos Valério, os chefes departamentais, governante, chefe de recepção, administrativo, comercial, coordenador disso, aquilo, supervisoras, em grande parte foram extintas algumas funções na pandemia, né? Ou se você pegar o organograma, algumas funções intermediárias sumiram, né? Eu tirei do meu treinamento. Sumiram as funções intermediárias, supervisor de recepção. Hoje você tem um líder de recepção, não tem mais supervisor por horário. Né? Supervisora de andar, eu vou em alguns hotéis que nem tem. É só governanta e camareira. Então, isso sumiu. E depois, agora, com o aumento do movimento, estão tentando resgatar essas funções, essas pessoas não estão mais ali, elas estão já em outra área. Aí o que acontece? Se promove alguém que é do chão de fábrica, que é da base para essa função. Mas se promove baseado em quê? Essas pessoas foram treinadas, capacitadas, sabem liderar, sabem dar passar um conhecimento? É o que ela falou, trava, não sabe, acha que... Então, não adianta, uma supervisora não é uma camareira melhorada. Entendeu? Não é, minha melhor camareira vai ser minha supervisora. Não é isso, né, Letícia? Você concorda? Você perde um profissional, né? Se você promove mal, você perde as duas coisas. Você perde o bom. Se você promove mal, você perde a função que a pessoa fazia e deixa de ter a liderança. Exatamente. Concorda? Concordo. E como que você tem 35 pessoas no seu time, né? Como que é a sua estrutura hoje? Hoje eu tenho 35 pessoas, né? Sobre minha coordenação, né, dentre os cargos que você falou, camareira, roupeiras, né, auxiliares de higienização, supervisoras de andar, né, hoje eu tenho 3 supervisoras de andar, né, a gente escuta falando que lá no passado, né, se tinha-se 6, 8, é o que você falou, né, a estrutura aí foi, né, enxugando, né,
Então, hoje, a gente, o que você falou, né? A gente procura, né, nem tenta, procura, né, manter um ambiente de trabalho mais leve, né? Porque 90% da equipe nossa hoje, o perfil é feminino, né? São mulheres, são mães de famílias, né? Que tem crianças que estudam, né? Às vezes uma criança com algum problema de saúde. Então, a gente, além do treinamento que a Ariadne colocou, a gente tenta manter um ambiente de trabalho leve, né? Justamente para as pessoas poderem conseguir sair de casa e, né, conseguir trabalhar. Agora, com relação a essa questão da estrutura de quadro, né, de organograma, eu ainda tenho no meu quadro, né, pessoas da inauguração do hotel, né, algumas pessoas ainda se manteve, né, no hotel, né, a gente tem sim, né, rotatividades em alguns cargos, mas é o que você falou, muitas das vezes a gente quer sim promover uma camareira, né, que está ali no hotel há um pouco mais de tempo, né, para ocupar aquela posição ali de liderança, mas ao mesmo tempo vem aquele receio que você disse, de eu perder uma camareira boa para ocupar um cargo que, né, eu não sei se vai dar certo, né, é um jogo, né? Então, assim, é o que o cenário hoje, né, está nos permitindo, mas né, atualmente, assim, né, tá bem complicado essa questão de promoção, né, de contratação, e é isso. Você acha que o RH ele exerce um papel... Porque hoje também tem muitos hotéis que terceirizaram recursos humanos. E eu tenho visto alguns hotéis que têm recursos humanos externos e de pessoas muito boas no que a gente chama de recursos humanos, que hoje até chama talentos, mas que não entendem de hotelaria. Ou seja, não conhecem a operação. Isso eu acho que às vezes pode ser um perigo, porque a pessoa não está lá dentro, né, organicamente. Então, você fazer uma gestão de RH de fora nem sempre é fácil, né, Ariadne? Na realidade, assim, eu falo que essa questão do RH, ela se tornou muito negativa, né, quando não existe essa pessoa lá dentro, uma pessoa com conhecimento também, que saiba, né, fazer esse treinamento, saiba fazer esse recrutamento com qualidade. Então, hoje, como você falou, muitas empresas terceirizam, e aí lá no hotel tem os líderes que fazem o processo seletivo, né, da forma deles. Então, assim, o líder também precisa estar preparado para fazer o processo seletivo. E hoje, né, a gente fala muito de perfil comportamental, muitas empresas não estão nem se apegando a isso, não faz mais teste, não valida, entendeu? A pessoa chega, tá apto, aceita trabalhar 6x1, bora, vamos começar, O perfil comportamental é o seguinte, você topa trabalhar aqui? Exatamente. E aí acaba fazendo uma mesmo. contratação errada, e além de tudo isso, ainda joga essa pessoa, né, com uma pessoa mais velha de casa que já está insatisfeita, desmotivada, né, você vai treinar lá com a Maria. E aí a Maria já está com fardo nas costas, não quer mais estar ali, e acaba dando um treinamento de forma negativa para essa pessoa, e essa pessoa não fica. Então, assim... Não, e às vezes a pessoa fala até, assim, critica, né? Ó, aqui você não vai ter isso, tá? Você já vai se acostumando, porque aqui já assusta a pessoa que está chegando. Marcos Valério, assim, nós estamos vivendo realmente um momento, na minha opinião, um aumento da ocupação, um aumento da demanda Muito grande. e uma desaceleração da qualidade. Isso. É impossível, né, existir essa harmonização. O crescimento de uma atividade produtiva, no nosso caso a hotelaria, sem que esteja acompanhado do crescimento das pessoas, das oportunidades das pessoas, em todo o contexto, não só dentro da empresa, mas dentro do contexto social. Foi exatamente por isso que, alguns anos atrás, me despertou a luz para criar o encontro de governantas e camareiras, que é um evento satélite do encontro da hotelaria, que é outra história, algumas pessoas já sabem dessa história, mas que num dado momento eu percebi esta necessidade. E tem duas pessoas que me despertaram para isso. Uma é a Consolação, nós trabalhamos juntos no Merit Plaza Hotel, no qual eu tenho um carinho absurdo por ela. E a outra é Maria José Dantas, né? E no qual eu já mando um abraço. Tem muito tempo que eu não mando um abraço para ela. E participou de vários eventos comigo
em Minas Gerais, no encontro da hotelaria. E vai voltar em breve e estar conosco. Não esqueci de você não, viu, Maria? E essas duas pessoas me chamaram a atenção para essa realidade. Eu lembro muito bem da Dona Maria... Acabei de falar o nome Consolação? dela. Do Otton, a Dona Maria Maria Amélia. Maria Amélia. Lembro, né, nas reuniões gerenciais, ela era praticamente a única mulher que participava da reunião. Se não me falha a memória, era ela e a Norminha. Norma Rezende, Norma minha Rezende. querida Norma. Estive lá em Brasília e esqueci de procurá-la. E eu lembro, né, da imagem da Dona Maria Amélia, aquela imagem de mãe, sabe, de protetora, né? Era muito, muito, muito agradável a personagem, a pessoa. E depois a Sônia, lá no Real Palace, que trabalhou quase a vida dela toda no Real. Na época que eu trabalhei com ela, já era o Dairel. Enfim, então, essas 4 profissionais, elas marcaram muito a minha memória afetiva em relação ao setor da governança. E eu lembro que numa viagem preparatória para um encontro da hotelaria, que é lógico que eu não vou falar a cidade e nem o hotel, que não faz sentido, mas eu lembro que eu cheguei no hotel para as primeiras reuniões preparatórias do encontro da hotelaria, aquela edição naquela cidade, naquela região. E na hora que eu entrei no hotel, entre a entrada do hotel e a recepção, tinha pelo menos assim, uns 4 cachorros deitados, né, dormindo, da casa, bem familiar mesmo. É o pet friendly. Aqueles cachorrão bonitão. Não, nessa época nem tinha essa pegada, não. Esse cachorrão grandão, amiguinho de todo mundo, porta aberta, tranquilo. entra mesmo. E eles lá deitadinhos, na passagem, eu tive de pular o cachorro para entrar, tal, tranquilo. Tal. Entrei na recepção, tal. Aí me apresentei, né? Recepcionista. Você não percebeu que era um cães de guarda? E aí, subi para o quarto. Na hora que eu estou... Escada, não tinha elevador. Não há problema nenhum não ter elevador. Um prédio de 2 andares, então, 3 andares. E na hora que eu estava abrindo a porta, passou a camareira. Ela estava de camiseta, tipo camiseta Hering, vamos dizer assim, camiseta de malha, uma calça jeans surrada e um chinelo tipo havaiana. Poxa. Uma vassoura tipo princesinha e um balde de plástico. Eu falei assim, realmente, eu estou no lugar certo e aqui realmente merece ter um encontro da hotelaria. Essa imagem, ela nunca saiu. Eu via isso em outras oportunidades. Eu presenciei essa realidade em outros locais. Mas ali, ela não sai da minha cabeça. E a soma dessas 4 pessoas que eu citei, dessa cena, me leva ao encontro, à proposição do encontro de governantes e camareiras. Há um corte social que nós temos de levar em conta. E vocês duas sabem melhor do que nós. A predominância da mulher como profissional do setor. A predominância de origem social de baixa renda, de baixa formação, escolaridade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, arrimo de família ou chefe de família, responsável pelo sustento da família, dos filhos, muitas vezes fazendo a dupla jornada normal que quase toda mulher faz com as atividades domésticas da sua família, ou fazendo um trabalho extra, o famoso bico, para complementar a renda e
levar, né, melhor condições para os filhos. Então, este é o corte. Esse corte está muito enraizado na minha cabeça. Acredito que permaneça essa realidade. Só que há uma diferença de gerações, no qual ficou mais evidente na pandemia. Chegar ao mercado de trabalho por necessidade é uma coisa. Você pode ter a sorte de entrar numa empresa como você entrou, Letícia, pelas portas do Belo Horizonte Autumn Palace, e você foi abraçada, você foi conduzida, você teve orientação, e, através disso, você poderia escolher. Eu quero continuar nessa atividade, não quero isso. Mas você teve acolhimento. Quando você chega, não tem essa sorte, você entra num ambiente de trabalho áspero, com atrito, onde a colega que vai conviver com você já traz uma carga negativa das relações ali de trabalho, realmente não cria motivação alguma. Você não acorda querendo ir trabalhar. Muitas vezes você se sujeitava a isso pelas condições materiais, pela necessidade. Como hoje existem alternativas à necessidade, no passado, se você ganhava dinheiro numa atividade, de uma profissão que não tinha reconhecimento social, não tinha o mesmo valor. Você ia atrás de uma estruturação. Basta lembrar como as profissionais domésticas eram vistas e tratadas. A última categoria no Brasil a ter reconhecimento social. E o que uma profissional doméstica faz na sua casa, trabalhando, ou na casa de uma outra pessoa, é a atividade que é feita dentro do hotel. Então, esses elementos comparativos, com certeza, afastam a nova geração. Por que eu vou trabalhar num ambiente onde a carga de trabalho é pesada, onde há o esforço físico e onde a sociedade como um todo e às vezes a própria estrutura da empresa não reconhece aquela função. Então, baseado nisto, o encontro de governantas e camareiras, não apenas para ser um local onde o aprimoramento técnico vai ser oferecido, como Ariadne faz muito bem nas suas consultorias e nos seus eventos. Não basta isso. Então, o evento ele é um evento de humanização, de valorização do ser humano, de valorização da função, para abrir um olhar diferente e que possa estimular essas pessoas a seguir neste caminho, mas tem de ser uma via de mão dupla. As empresas têm de modernizar, as empresas têm de treinar para que elas possam cobrar. Aí vem a questão das lideranças. Para que ela possa cobrar eficiência, ela tem de ser eficiente. Ela tem de ser contemporânea. Então, há um contraponto. Claro que numa empresa como o Ouro Minas, isso está no seu DNA. Mas o mercado hoteleiro não é feito de Ouro Minas. E fazendo uma ponte disso, eu queria tocar num ponto com vocês duas. Nós estamos aqui para falar as coisas que acontecem, não é passar pano, abordar os problemas, e não só nos problemas, mas nas possíveis soluções, né? Isso não adianta ficar somente dando diagnóstico. Diagnóstico, né? O Marcos Valério já disse uma vez, uma frase para mim que eu nunca esqueci. Diagnóstico, nós recebemos milhares
estudos sobre isso, sobre aquilo, no turismo em geral. O que faltam são as ações, os planos, investimentos, principalmente quando entra a questão financeira, os aportes governamentais, privados. Então é muito blá blá blá, muito diagnóstico disso, daquilo. Todo mundo sabe o que é que precisa, sinalização, segurança, mobilidade, pô, gargalo disso, daquilo, estão careca de saber disso. E onde está o movimento de, entendeu? É muito encontro, é muito bate-papo, é conselho disso, conselho daquilo, e as coisas não mudam, né? Ou mudam de problema, né? É enchente aqui, não sei o que ali. Então, blá, blá, blá. Mas assim, falando do nosso segmento, hoje tem um ponto que é, as pessoas chegam nos hotéis, principalmente na área de governança camareira, e falam, eu não quero carteira assinada, eu quero trabalhar como diarista. Vocês têm trabalho para mim? E camareiros que trabalham, conforme eu sei, em 3, 4 hotéis diferentes, fazendo jornadas de diarista. Aí você pergunta, por que não querem ser contratadas? Porque tem um benefício social e se ela for contratada, ela perde imediatamente. Correto? Isso é a lei, é a regra do jogo, né? Então, se no passado ter carteira assinada era um orgulho para a família, chegar em casa e dizer, estou com a carteira assinada, a pessoa até mandava imprimir e botar na parede, minha filha está trabalhando numa empresa, né? Minha esposa foi contratada numa empresa. Galton, Ouro Minas, Liberty, enfim. Acabou esse glamour. Hoje a pessoa fala, consegui não ser contratada por uma empresa, vou trabalhar como diarista, olha só que maravilha. Não vou ter aposentadoria, não vou ter meu fundo de garantia, não vou ter os meus recolhimentos, eu vou ganhar por diária. Ou seja, inverteu a lógica, né? A valorização ficou invertida. Hoje em dia a pessoa gosta de dizer que não está vinculada a um hotel, a uma empresa, né? Isso é um mérito, né? Uma conquista. É como se ela fosse livre. Eu posso estar aqui hoje, estar ali amanhã, acolá depois de amanhã. Isso é verdade? Assim, isso é o que eu escuto, né? Assim, de gerentes de hotéis, frequentemente, que não sabem como resolver isso. Aí culpam o benefício, achando que o benefício é que é o culpado. Ou seja, vamos cortar o benefício e está tudo resolvido. Como é que você vê isso, Letícia? Então, Marcos, igual você falou, né? Está tudo atrelado, né? A questões políticas, né? Ao mercado de trabalho. Lá no Ouro Minas também a gente tem esse cenário, né? Da mão de obra extra. Né? E o que a gente escuta na operação é isso, né? Eu posso trabalhar, eu pego meu freelance em um hotel, pego em outro, mas eu tenho meu sábado, eu tenho meu domingo, eu tenho meu feriado com a família. Eu acho que também está muito atrelado, a pessoa tem flexibilidade, né? O CLT não, você tem a jornada que você tem que cumprir, né? O bater ponto, o chegar e o sair, né? A mão de obra extra, ela tem essa facilidade aí, né? Para não estar ali nos dias que a pessoa, né, tem compromissos familiares, essas coisas. Então, não tem aquela obrigação, não tem aquela responsabilidade. E acaba que isso repercute na nossa qualidade do trabalho. Porque como que você vai fazer uma entrega de qualidade para o cliente, sendo que hoje você tem um extra, amanhã você tem outra mão de obra, você não tem aquela mão de obra fixa, né? Então, acaba que isso, de certa forma, né? E você, Ariadne, você acha que o freelancer contamina o funcionário orgânico do hotel? Porque no momento que o freelancer fala isso, no ambiente de trabalho, se fala isso para a Letícia, fala isso para os colegas, né? Eu estou aqui hoje, amanhã eu não vou trabalhar, eu vou ficar na minha casa. Como que isso como que como que isso se aplica no dia a dia quando você tem os freelancers junto com as pessoas do hotel, que já estão lá há anos, alguns valorizam o vínculo, ainda bem, né? Que gostam de estar lá, antigas, que pensam diferente, mas como que é isso assim no dia a dia? Na realidade, há uma contaminação, isso é fato, né? Porque muitas camareiras acabam pedindo demissão e saindo, né, do CLT para trabalhar como freelance. O que eu vejo é que precisa regularizar, então, assim, o
pensamento que eu tenho é, quando a gente contrata um freelance, hotel, contrato direto, pessoa física, falo, ó, Maria, vem fazer um freelance para mim, eu te pago aqui com RPA, eu estou fomentando esse mercado, entendeu? Eu estou aumentando a credibilidade deles. Então, na minha visão, o que as empresas deveriam fazer? Não, a partir de agora eu só contrato por cooperativa, só contrato por empresa terceirizada e exigir dessa cooperativa, dessa empresa terceirizada, que essas pessoas sejam treinadas, que elas tenham uniforme, que elas utilizem IPI, né, e que elas venham com essa bagagem para dentro do hotel. Então, enquanto isso não acontecer, Martin, a mão de obra não vai melhorar. Ariadne, eu vi cooperativa nascer na hotelaria. Sim. Eu, em São Paulo, quando gerenciei um dos maiores hotéis de São Paulo, a minha norma era, eu tinha muitos eventos, principalmente a área de eventos, que você contrata extras de coquetel para 1.000 pessoas, você não vai trabalhar com a sua equipe. E nós tínhamos uma norma, não só era permitido contratar através de cooperativa. Eu não tinha outra opção, eu não tinha autorização para contratar extras sem ser a cooperativa homologada do hotel. Algumas capitais isso é fato, né? São Paulo, por exemplo, mas eu percebo que as cooperativas também meio que sumiram. Sim. Isso meio que acabou. Por quê? E tem uma razão. Na legislação ficou bastante comprovado que muitas delas não cumpriam algumas normas, requisitos e que o ônus de qualquer falha da cooperativa sempre será da empresa contratante, do próprio hotel. Então, o que acontece? Já que eu vou correr o risco pela cooperativa, então eu prefiro correr o risco, eu mesmo vou decidir o meu risco. E eu que vou contratar os meus extras. Então, a cooperativa, eu chego a dizer que ela meio que saiu de cena na hotelaria. Precisa retornar, mas ela saiu porque hoje ela está tendo mais dor de cabeça do que um hotel aí, com a mão de obra, né? Ela não tem... Às vezes o hotel contrata pela cooperativa 30 pessoas, ela consegue mandar 5, 8 pessoas. Eu já vi isso alguns dias atrás no hotel que eu estava dando treinamento. Eu já tive um pedreiro de carreira, um servente pedreiro que estava trabalhando de garçom num evento meu que veio para a cooperativa. Quando eu percebi que algo estava errado, tinha uma pessoa, um cliente, uma pessoa do coquetel estava debochando do rapaz, debochando do serviço dele, porque ele estava completamente perdido. Eu percebi a situação, chamei ele para conversar e ele me confessou que ele era... Eu falei, você já algum dia carregou uma bandeja? Você algum dia fez algum curso de garçom? Ele falou, não, doutor. Eu sou pedreiro, eu me cadastrei na cooperativa e me chamaram para lá, você tem um trabalho para garçom, você quer ir? Claro que ele quis que sim. Então, veja bem onde que isso já tem muitos anos. Por isso que a hotelaria precisa melhorar as condições de trabalho dentro do hotel para não depender de cooperativa, não depender de mão de obra extra, entendeu? Melhorar os benefícios, melhorar a escala de folga. É um processo que ainda está lento, ainda está a passo de tartaruga, a gente sabe disso. Se você perguntar hoje em Belo Horizonte, qual hotel que está trabalhando com escala 5x2? Estive agora em Brasília, né? Conta nos dedos, entendeu? E lá já está consolidado. Que trabalham 5x2. Eu estive em 7 hotéis em Brasília agora, em 2 dias. 4 da mesma rede, 2 de outra rede, mais um independente. Lá em Brasília não se fala mais, todos já adotaram 5x2 ou 12x36. Mas são poucas cidades, né? Que estão nessa. Há uma questão que é legal. Então, vocês são diante, né, de alguém que trabalha numa instituição que representa exatamente a questão sindical. Então, há uma questão legal e a legislação trabalhista brasileira ela é única, ela não é setorizada. Ela tem algumas particularidades específicas, mas muito bem específicas. Mas o todo é igual. Então, se você trabalha num hotel, trabalha numa indústria ou trabalha no comércio, é tudo no mesmo modelo legal. Tá, a sociedade se transformou. As cooperativas, de algumas décadas atrás, era um processo de terceirização e quarteirização. Eram opções de ordem econômica por parte da empresa. Ponto. E você tinha oferta de mão de obra. Isto. As empresas abrindo mão ou terceirizando funções. O seu RH, o seu departamento pessoal, enfim. E algumas funções que não eram estratégicas, porque ter esses
esses funcionários ligados diretamente à minha estrutura. Então, é assim que a coisa surgiu. Há um entendimento, uma lógica nesse aspecto. Mas não é isso hoje que é a ordem do dia. A questão, você fez uma abordagem, Letícia, e eu pergunto a vocês duas. Se você tem um prestador de serviço hidráulico, um eletricista, se ele está qualificado, ele muda de ambiente de trabalho, ele muda de domicílio, ele muda de edificação, mas ele não muda a qualidade do trabalho dele. Se ele for um bom técnico, ele vai executar uma boa tarefa. Se ele for um mau técnico, ele vai deixar a desejar. Então, não é a questão do local que forma o profissional. Então, nós podemos, sim, ter uma estrutura onde a diarista ela tenha formação, ela tenha a capacitação, ela tenha a capacidade de entrar num ambiente, seja no hotel A, B, C ou D, com as particularidades que, é claro, vai existir, por categoria, por estilo, por uma série de fatores, mas ela pode aplicar correto. Se ela for treinada e auditada, ela vai aplicar corretamente e executar corretamente a função. Então não é esse o problema. É possível isso. A questão toda passa por uma percepção social. O Martin fez uma abordagem muito pontual. O sonho de qualquer mãe da minha geração, da geração da minha mãe, era que o filho trabalhasse no Banco do Brasil ou em alguma empresa de grande referência, porque ele teria um emprego de qualidade e sairia dali aposentado. Então, a questão do vínculo com a empresa era de longo prazo, era de escada. Você poderia entrar lá como contínuo. Eu lembro muito bem as orientações, né, do chefe do departamento pessoal do Banco Nacional, quando eu fui, com 19 anos, pedir demissão do banco. Ele virou para mim a minha cartinha, eu passei para ele, né, bem, você ia no chefe, você ficava assim, né, curidinho, né, nem olhava para ele. Ele me entreguei para ele, meu filho, o que é isso? Eu falei, isso é a minha carta de demissão. Não, primeiro eu pedi ele para que o seu banco poderia me mandar embora. Ele falou assim, meu filho, por que você acha que o banco vai mandar você embora? Estou vendo a sua ficha aqui. Você está conosco há 5 anos. Você não tem, naquele tempo, você tinha pauta, né, na sua ficha. Chegar atrasado, coisas do gênero, né? Então, você tinha a ficha limpa. Você tem uma ficha limpa, o banco não demite funcionários como você. Eu falei, mas eu quero fazer meu estágio, eu formei, eu quero trabalhar numa outra área, etc. e tal. Eu falei, não tem a menor hipótese. Eu falei, então, eu já estava com a carta pronta, então eu peço demissão. Ele virou para mim, devolveu a carta, ficou assim, carta para lá e para cá. Ele me trouxe empurrou a carta para mim novamente, falou assim, meu filho, você vai para casa, você vai conversar com sua mãe, que ele já sabia que eu não tinha, meu pai já tinha falecido, vai conversar com sua mãe, vai pedir orientação para ela. Você sabe quem é o Robério? Nunca vou esquecer essa fala. Sabe quem é o Robério? Eu falei, sim, doutor Robério, você era o superintendente do banco. 40 anos ele tinha na época. Eu tinha 19. Você tem de seguir o exemplo do Robério. O Robério tem 40 anos e é superintendente do banco. E começou como você, contínuo. Vai conversar com a sua mãe. E eu falei assim, não, ela sabe que eu estou aqui, eu estou decidido. E ele falou assim, com muito pesar, eu aceito sua demissão. Então era um mundo totalmente diferente, onde a relação com as empresas é de longo prazo e hoje as pessoas estão mais compromissadas com elas. Eu não acho isso tão ruim, é só uma questão de equilibrar.
as empresas têm de voltar a ser interessantes para as pessoas trabalharem, ou então elas vão procurar o seu próprio destino. Bom, já até passamos aqui do nosso tempo, sempre estouramos um pouquinho, porque a prosa é sempre muito boa, mas não posso deixar de convidar mais uma vez a todos vocês, principalmente as camareiras, as governantas, em especial de Minas Gerais, que possam estar conosco daqui a 14 dias, no segundo encontro de governantas e camareiras no Hotel Senac Gorogotó. João, para finalizar, passa aquelas últimas imagens, por favor, dos nossos convidados que estarão lá conosco. A programação está muito diversificada, muito rica em todos os aspectos técnicos e também nos aspectos que a gente fala de humanização. Então, vai ser momentos de muita interação, muita alegria, muito respeito, e vamos realmente sair de lá diferentes da maneira que entramos. Ariadne não me deixa mentir, né, porque já está comigo nesse projeto há muito tempo. Letícia, teremos o prazer de recebê-la pela primeira vez. E tem uma surpresa, teremos um show, né? Infelizmente, semana passada nós perdemos um dos grandes artistas brasileiros, o Lô Borges, né? Que eu tive a honra de conviver com a família, e teremos o show de sábado com Marilton Borges e Rodrigo Borges, irmão mais velho e sobrinho de Lô, estarão lá fazendo uma homenagem a essa obra maravilhosa que o Lô, junto com Milton, junto com Beto Guedes e tantos outros artistas nos deixaram naquilo que chamamos do movimento Clube da Esquina. Então é mais um motivo para estarem lá conosco. Ariadne, suas considerações finais. Letícia, suas considerações finais. Claro. Eu gostaria de reforçar o convite sobre, né, para o encontro aí de governantas, camareiras e governantes, né? Hoje temos muitos homens aí, né? Camareiros, arrumadores. Muitos homens. O Tribe, por exemplo. O Tribe tem um governante. Isso, governante. Então, gente, não percam a oportunidade. Se hoje eu estou aqui, é porque nem todos os momentos que eu tive a oportunidade de estar nesses eventos, eu estava lá como ouvinte, né? Já fui uma seguidora fiel da Maria José Dantas, como o próprio Marcos falou, ia nos eventos dela, juntava dinheiro para ir nos eventos dela pelo Brasil afora, né? Então, não perca a oportunidade. Você que é gestor, invista aí na sua profissional, nos seus profissionais, né, para estarem presentes nesses eventos. E além de um conteúdo riquíssimo, né, Marcos? Vários palestrantes, muito network aí, gastronomia, né? O Marcos tem várias surpresas lá para vocês. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Agradeço a Letícia, né, por estar aqui também. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma pessoa que foi, como o Martin disse, né, não tinha dia, não tinha horário, estava sempre ali, né, presente e prestativa, por isso que ela está hoje no cargo que ela está. Então, meus parabéns, Letícia, uma honra estar aqui com você. E é isso, gente, obrigada, espero vocês no dia 28. Letícia. Também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, foi um bate-papo muito bom. Estarei também lá em Barbacena junto com vocês, né, no evento, né, das governantas e das camareiras. Espero que seja um evento, né, onde a gente troque bastante experiência, bastante conhecimento, né, que venha aí fortalecer a nossa categoria, né, que é o que a gente se falou tanto aqui hoje, né, o que precisa, né, essa retomada aí que está acontecendo. Né. Também gostaria de agradecer a Ariadne, né, a gente trabalhou junto, como diz a Ariadne, né, aprendi muito com a Ariadne. A Ariadne foi uma professora. E só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, né? E precisar, estarei aí. Pode contar comigo. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ariadne, mais uma vez, se dispondo a estar aqui com a gente. E esse evento vai ser um sucesso. Nós estaremos lá. Barbacena, pessoal, é aqui do lado, pertinho de Belo Horizonte. É um pulo, né? Perto, como o mineiro diz, né? Logo ali. Então, vale a pena. O Senac Gorogotó, eu escrevi a minha última coluna, eu conto a história resumida do hotel, que por si só já é uma atração estar lá. Né? Realmente ele escreve uma página importantíssima da formação
né, através do Senac, em toda a sua trajetória, desde 1960, né? Nossa, ele é um pouquinho mais velho que nós, né, Marcos Valério? Né, prestando esse serviço, então estaremos lá, né, de 28 a 30 de novembro. É uma quinta-feira, né, Marcos Valério? Sexta. Sexta, então é sexta, sábado, Sexta, sábado e domingo. Imperdível. Escutar o show do Marilton e do Rodrigo. Eles estiveram em Araxá, é um repertório do Clube da Esquina, com as músicas, com todos os clássicos, né, do Lô, do Milton e Fernando Brant, né, dessa herança maravilhosa musical que nós temos. Muitas vezes acho até pouco valorizado, assim, podia ser turisticamente muito mais do que é, né, na minha opinião, mas isso depende de nós. Vai ser muito bom estar lá e estaremos juntos, né? Letícia, Ariadne, né? O pacote é muito bom. Há o transporte, né, para aqueles que se disponibilizarem a fazer o investimento da sua profissional ou profissionais dos hotéis. E na semana que vem, nós, excepcionalmente, não estaremos aqui, né? Eu estarei junto com o Marcos Valério Marcos Valério vai a Barbacena para os trâmites do encontro e eu estarei no Gestur, também, Juiz de Fora, a convite da nossa querida Thaís, onde eu vou ser mediador de um dos painéis. E então, na sexta que vem nós não estaremos aqui, mas na seguinte, aqui sempre às 11 horas, aqui no estúdio da Rede Prime. Não, na sexta seguinte nós vamos estar em Barbacena. Exatamente. Na terceira semana, ou seja, na primeira sexta-feira de dezembro, nós estaremos aqui para mais uma edição, que será a 20ª desse ano. Nós já fizemos 19 edições esse ano do encontro do nosso podcast. Então, eu mando um grande abraço a todos os nossos ouvintes, ao nosso público, e até a próxima edição do podcast Gestores de Hotelaria. Um grande abraço.